Bom dia, Rafael Vizinha, estrategista Santander Private Bank. 3 de setembro. A volatilidade aqui, ela segue bem marcante e emblemática, né, da situação atual no mercado brasileiro. Se a gente olhar nessa quarta, durante o dia, o Ibovespa ele chegou a ceder aí para quase 100 mil pontos, um pouco acima disso, mas depois foi se recuperando e encerrou com perda só de 0,25 mais ou menos, né? Então, perda bem pequena e beliscando os 102 mil pontos de novo, né? Enquanto isso, o real se apreciava naquela clara falta de padrão, né, com esses movimentos erráticos e que não necessariamente se conversam com o movimento das outras classes de ativos. Na renda fixa, os juros pré-fixados aí, eles acabaram ficando meio de lado, embora tenham encerrado o dia com uma moderada alta, tá? Então, assim, o que a gente vê é que os ativos eles estão tentando mesmo encontrar nível adequado diante dessas incertezas atuais e os analistas se esforçando para ler nas entrelinhas qual é o vetor resultante dos fundamentos de tudo que a gente está discutindo hoje, né? Mas acontece que agora tem muita gente que olha isso como um cenário binário, né, o que a gente está vivendo. Ou seja, por um lado, você pode destravar o jogo político e, consequentemente, fazer caminhar a reforma que segura gasto e garanta que a dívida pública não é explosiva. E aí, nesse caso, a bolsa pode subir muito, a renda fixa pode melhorar, o câmbio pode apreciar, até porque você, enfrentando esse problema fiscal e político, o que você tem do outro lado é uma economia que está crescendo, você tem juros bastante estimulativos, tem muita liquidez no mundo, o bom humor lá fora também é bastante grande, sem contar que tem espaço ainda para muita gente comprar a bolsa aqui no Brasil. O estrangeiro só saiu daqui, ele está começando a voltar agora, então caso ele decida de fato entrar, tem um caminhão de dinheiro para comprar. O investidor no varejo ainda tem muito espaço para rebalancear a própria carteira em favor da renda variável, e mesmo os multimercados que têm ficado muito mais céticos nas últimas semanas, eles, se forem surpreendidos positivamente, têm caixa para comprar ações. Tá? Na ponta contrária dessa visão binária, é aquela coisa de que a gente já começa 2021 com a dívida PIB quase em 100%, então se você tiver uma barbeiragem na articulação política que não leve adiante as reformas e tiver uma reversão das condições boas internacionais, então você pode ter um baita baque, né, bastante relevante. Então você tem a contraposição entre essas duas coisas, ou muito bom ou muito ruim, até por isso, né, que se reflete numa volatilidade bastante grande dos ativos. Agora sim, está dando conforto nos últimos dias ver que o Bolsonaro está tomando partido mais claro, né, do lado do Paulo Guedes, contra aquela ala que é chamada de mais desenvolvimentista dentro dos ministérios. Tá? Basta ver que assim, o Bolsonaro ele incorporou bem no discurso recente essas falas mais enérgicas que demonstram preocupação com a dívida pública, né? Salientando o custo-benefício, dizendo que mesmo que eu faça um investimento produtivo, ele vem às custas de mais dívida, e essa dívida gera insegurança, gera incerteza, que retroage negativamente sobre os empreendedores, sobre os consumidores. Também acho que muito claro nessa visão dele de que existe um trade-off, quando ele fala que, os R$600 que o governo está pagando de auxílio emergencial, estava pagando até agora, ele é pouco para quem recebe, mas é muito para quem paga, porque o dinheiro não pode ser fabricado do nada. Na verdade, esse dinheiro vem de mais dívida, e essa maior dívida pode baquear, né, ou implicar em menor crescimento. Então, e o Congresso também, acho que ele enxerga isso, né? Acho que o Congresso tem mais noção hoje em dia de que as finanças públicas têm limite, né? Depois do que aconteceu com a chamada lá nova matriz econômica, aquele gasto desenfreado que só gerou menos crescimento, menos produtividade. Então hoje é sabido que não dá para fazer o que quiser, né? Em termos de despesa, subsídio, gasto e tal, né? Então, assim, por isso que o nosso cenário, quando a gente olha para o teto dos gastos, ele é um cenário, assim, aquele balança, mas não cai, né? Pode até ter algum tipo de flexibilização no teto, mas ele vai vir acompanhado de alguma reforma, como aquela PEC dos gatilhos, que corta gasto
de maneira emergencial, ou a reforma administrativa, né? Nesse sentido, é importante ver que o Bolsonaro disse da própria boca que ia enviar a reforma administrativa. Isso está sendo levado a sério, a imprensa já está colocando os esboços, os desenhos dessa reforma, que deve ser enviada ainda hoje, né? Está todo mundo acreditando que isso de fato vai acontecer. É óbvio que tem críticas em relação ao desenho dessa reforma que vai vir, porque ela abarca só os servidores novos e não os antigos, né? Então o efeito prático dessa reforma no sentido de conter aumento de gasto, ele é relativamente pequeno. Por isso essa reforma administrativa ela deveria vir depois associada a alguma outra emenda constitucional que preveja aqueles gatilhos que cortam despesa, né, a partir de determinados parâmetros, tá? Então, assim, a gente está bastante atento, a gente acredita que esse caráter meio binário que eu descrevi, ele requer uma certa cautela, e isso está expresso nas nossas carteiras hoje, com posições que são mais defensivas em relação ao que a gente tinha semanas atrás, mas a configuração dos portfólios ela ainda é uma configuração para se beneficiar, né, de um cenário construtivo a médio prazo. Tá? Olhando para o mundo, o comportamento das bolsas ainda impressiona bastante, né, pelo vigor das altas. O SP500 subiu mais uma vez e agora a reação lá ela não está só concentrada nas empresas de tecnologia, muito embora, né, ao longo do ano e dos últimos meses a gente sabe que tem essa diferença enorme de desempenho do setor de tecnologia em relação ao resto, mas a gente está vendo também agora um pouco nos outros segmentos alguma recuperação. Então isso é positivo. É óbvio que as causas desse otimismo lá fora a gente já descreveu várias vezes ao longo dos últimos dias, mas agora, né, como é sabido que o mercado tem preferência por governos republicanos, essa reação do Trump também nas pesquisas dos últimos dias, aí, das últimas semanas, seguramente também está tendo relevância para dar mais ímpeto para os mercados lá fora. Eu fico por aqui, bom dia a todos.